E aí galera, aqui é a Juki, sejam muito bem-vindos ao AMD Brasil e hoje a gente vai responder as dúvidas que vocês nos mandaram nas redes sociais. Especificamente nesse vídeo, as dúvidas que vocês mandaram no Instagram. Então se você não nos segue nas redes sociais, desce um pouquinho aqui para baixo que você vai encontrar o link de todas as redes da AMD. E eventualmente você vai poder nos mandar as suas dúvidas quando a gente abrir os box e aparecer aqui no AMD Responde. Então, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e vem comigo! A dúvida que mais apareceu nesse AMD Responde é justamente quando chegam as novas APUs. Não existe nenhuma data específica para os lançamentos das novas APUs, mas vamos colocar de novo a dica, nos segue em todas as redes sociais que é por lá que vocês vão saber quando chegar a data do lançamento. Próxima pergunta. Qual o melhor processador de preço razoável indicado? Depende de qual é a tarefa que você quer realizar nesse processador. Se por acaso você está querendo montar uma máquina para home office, trabalhar com planilhas, navegação, o Excel, Word, você vai ficar muito satisfeito com o Ryzen 3. Se você está buscando um processador para jogos, nós indicamos começar com o Ryzen 5. E um outro detalhe que pode te ajudar também na montagem do seu orçamento do seu computador, principalmente se você precisa de uma placa gráfica eficiente, é você optar pelas APUs. Uma APU é um pouquinho mais cara que um processador sem chip gráfico, mas ela retira a necessidade de você obrigatoriamente ter uma placa de vídeo off-board. Ou seja, fica mais barato o computador, o setup como um todo. Próxima pergunta. Posso deixar o PC ligado 24 horas por dia durante o ano todo? Os componentes que a gente fala para vocês aqui no canal, os Ryzen, as Radeon, são componentes que não foram feitos para serem utilizados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Caso você precise obrigatoriamente dessa funcionalidade, busque os componentes voltados para servidores. Próxima pergunta. Para que serve a memória cache? No que ela ajuda? Falando de uma forma mais simples, como que funciona a memória cache, basicamente é como se a gente fizesse uma analogia com um funcionário e a sua mesa. A memória cache L1 é a informação que o funcionário tem na sua própria mesa, em cima da mesa ou até mesmo nas suas mãos. Aquela informação, aqueles dados, a papelada toda que ele está mexendo constantemente e que ele tem acesso instantâneo. A memória cache L2 é a informação que ele vai precisar baixar um pouquinho a mão e descer até uma gaveta. Como vocês devem estar imaginando, cabe mais coisas dentro das gavetas do que em cima da mesa efetivamente. Mas você gasta um pouco mais de tempo para acessar essas informações. Já a memória cache L3 é quando o funcionário precisa virar completamente a sua cadeira e acessar um armário que está atrás dele ou em algum lugar da sala dele. É obviamente um espaço muito maior, com muito mais informações, mas o tempo que ele precisa até chegar naquelas informações é um pouquinho maior do que se a gente comparar com as informações em cima da mesa ou até mesmo as informações na gaveta. Continuando essa analogia, explicando para vocês como que funciona a conversa do processador com a memória RAM, é como se o funcionário não tivesse aquelas informações que ele precisa dentro da sua sala e precisasse sair da sala e conversar com um diretor. E ele vai até esse diretor, busca as informações e traz de volta. Quando o seu processador precisa acessar uma informação que não está na memória e agora ele precisa buscar essa informação lá no HD, é como se o funcionário tivesse ido até o diretor da empresa, então ele saiu já dessa sala, foi até a sala do diretor, não encontrou aquela informação e agora precisa ir até o estoque. E para chegar nesse estoque, ele vai precisar usar um elevador, vai precisar ir até um outro local, uma outra sala dentro daquele prédio. Então, o tempo que ele vai demorar para encontrar a informação dentro desse estoque, dentro desse armazém, vai ser muito maior do que se a informação tivesse simplesmente na mesa dele.
É isso que a gente fala quando a gente fala de latência de acesso às informações. Quanto mais distante as informações estão do seu processador, maior é a latência para que ele possa executar os processos. E é por isso que é importante a memória cache. Ele vai ter certinho ao redor dele todas as informações que ele precisa. Próxima pergunta. Por que a minha Ryzen 7 3700X esquenta tanto? Além de ocasionalmente desligar. Quando a gente fala aqui de um vídeo no YouTube, é um pouco mais complicado de eu saber exatamente o que está acontecendo no seu computador e te dar a resposta exata para o seu problema. Mas o que você pode fazer, primeiramente, é tentar descobrir se existe alguma coisa impedindo o calor de sair do seu processador. Então você verifica primeiro se por acaso existe algum pó obstruindo os coolers. Se for um water cooler, verifica o seu radiador, se ele por acaso não está com muito pó. Também troque a pasta térmica do seu processador. E se o problema persistir, você já não tiver nenhuma outra opção, procure uma assistência técnica. Caso você descubra que realmente o seu processador está com defeito, aciona o RMA. Próxima pergunta. Existe alguma ROG que suporte tanto a primeira geração de Ryzen quanto a série 5000? Quando o assunto é suporte dos processadores, CPUs e APUs em relação a cada um dos chipsets, a AMD define uma quantidade mínima de processadores suportados. Ou seja, se você tem essa dúvida em relação a alguma placa-mãe específica, você vai precisar perguntar para a ASUS, porque é justamente a ASUS que fabrica as ROG. Então, talvez eles tenham criado alguma ROG que faça aí todo esse suporte desde a primeira geração até a série 5000. E vamos agora para a próxima pergunta. A AMD Threadripper é o melhor processador? Quantos cores e quantas threads? Bom, o Threadripper, ele sim é um processador muito potente, mas ele vai ser o melhor processador que você pode adquirir caso a tarefa que você precisa executar seja justamente a tarefa para a qual ele foi criado. Ou seja, se as aplicações que você vai executar no seu computador fazem uso de uma quantidade massiva de núcleos e threads, sim, ele é o processador indicado para você. Caso o seu foco, por exemplo, seja jogar com uma alta taxa de FPS, fazer live ao mesmo tempo, talvez você possa também verificar os Ryzen 9 e o 7. Depende aí do que você vai fazer para você ter um maior ou menor desempenho. E para finalizar a resposta dessa pergunta, o Threadripper 3990X tem 64 núcleos e 128 threads. Bastante coisa, né? E agora vamos para a última pergunta. Existe uma frequência de memórias específicas para Ryzen? Quando a gente fala das frequências suportadas nativamente, os Ryzen de primeira geração vão suportar até 2666 MHz, segunda geração vai para 2933 MHz e a partir daí a série 3000 e 5000 vão suportar até 3200 MHz. Lembrando que sim, você pode fazer overclock das memórias acima dessas frequências, mas como é overclock, não existe nenhuma garantia. Lembra sempre de comprar uma placa-mãe e módulos de memória com suporte a frequências mais altas para você fazer esses testes. E por hoje era isso, galera. Então, lembrando, se inscrevam em todas as nossas redes sociais. Se você for novo aqui no YouTube também, já se inscreve, já deixa o seu like e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.